para a nossa meditação nessa noite mais que abençoada. Abraço aos amados que ouvem a gente pela internet. Abram suas Bíblias também em Isaías capítulo 53, para que nós possamos meditar na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, ouvirmos aquilo que Ele tem para os nossos corações nessa noite. Essa palavra, irmãos, foi escrita há 2.750 anos atrás aproximadamente. Amém? Olha quanto tempo, 2.750 anos atrás aproximadamente. Muito tempo, não é? 750 anos antes de Cristo nascer. Isaías capítulo 53, versículo 1 até o 6. Nos diz a palavra: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai eterno. Nós te bendizemos porque a tua palavra nos aponta a Cristo Jesus desde os tempos muito antigos, Pai eterno. Nós te exaltamos porque um dia tu fizestes uma promessa para um povo e essa promessa se estendeu às nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque recebemos Cristo Jesus, aquele que pode restaurar-nos, aquele que pode mudar-nos, que pode fazer nova a nossa existência. Nós te bendizemos, ó Deus, porque reconhecemos o teu poder, reconhecemos a tua graça, reconhecemos a tua misericórdia, porque temos convicção que tu és o Deus poderoso, o Deus justo, o Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus amados, fiquem à vontade. Irmãos, a promessa de Jesus para a vida da humanidade. A promessa de Jesus para a humanidade é muito antiga, muito antiga. Quando nós lemos a palavra de Deus em Isaías capítulo 53, por exemplo, nós vemos o profeta falando a respeito do nascimento de Cristo Jesus, a respeito da vinda do Senhor. Era uma vinda necessária, irmãos, porque nós estávamos condenados. O ser humano estava condenado, o ser humano estava sem condições de salvação, o ser humano estava sem condições de ter um contato, de ter um compromisso, de ter uma proximidade com o Senhor. O ser humano estava afastado do Senhor. Haja vista que lá no Éden, Adão e Eva pecaram, e a partir do momento que eles pecaram, eles romperam a comunhão com Deus. Eles romperam, tornaram-se, de certa forma, inimigos do Senhor. Aquilo que o Senhor os havia concedido, eles passaram para o inimigo, e o inimigo passou a dominar sobre a face da terra. Mas o Senhor ainda lá no Éden diz que enviaria alguém que pisaria sobre a cabeça de Satanás, alguém que destruiria a obra de Satanás. E no decorrer da história, no decorrer dos longos anos da história, nós vemos que Cristo Jesus é apontado como Messias. Cristo Jesus é apontado como aquele que viria para que nós pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos receber a graça do Senhor.
E essa graça, irmãos, se manifestou à humanidade há 2000 anos atrás. Foi quando Cristo Jesus veio, Cristo Jesus deixou a sua glória, Cristo deixou os céus, tornou-se homem, vestiu-se como homem, tornou-se verdadeiramente homem para cumprir a promessa de Deus para as nossas vidas. Quando nós lemos essa história, irmãos, nós deparamos com algo interessante que nós precisamos entender, que é o amor do Senhor para com a nossa vida, o amor de Deus para com a nossa existência. Não há nada tão grande, nada tão precioso, nada tão magnífico quanto o amor de Deus para com a nossa existência. Evidentemente, irmãos, que nós muitas vezes não conseguimos entender esse amor e até o nosso coração está fechado para este amor. Nós, quando ouvimos a respeito da palavra de Deus, logo nós taxamos a palavra do Senhor de uma forma ou outra. Nem sempre damos valor, damos atenção, damos o crédito que verdadeiramente ela deve receber de nós. Muitas vezes, irmãos, nós estamos preocupados com uma série de situações, e essa série de situações, de entendimentos, de compreensão, de teses, de filosofias, enfim, de religiosidade, isso tem nos afastado quantas vezes da presença do Senhor. Afasta o homem da presença de Deus, não permite que o homem tenha um contato maior com o Todo-Poderoso. Mas o Senhor Jesus, irmãos, não veio para estas coisas, Ele veio porque Ele nos amou primeiro. E sabemos que isso que envolve hoje as pessoas é um ardil do inimigo, é a forma do diabo afastar o homem da presença do Senhor e fazê-lo andar por caminhos errados. Mas quando nós reconhecemos o poder do Senhor, reconhecemos a graça de Deus, quando nós reconhecemos que nada somos e estamos já condenados, já estamos, antes mesmo de querermos alguma coisa, condenados à perdição, porque a Bíblia diz que aqueles que nascem, já nascem em pecado, e o pecado, ele é consumado, afasta o homem do Senhor. Assim a nossa vida, irmãos, mesmo que você queira viver isolado de todas as coisas, a Bíblia diz que nós já estamos em pecado, mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos deparar com uma realidade que foi pregada há muito tempo atrás, uma realidade que se estendeu aos nossos dias, uma realidade que caiu sobre as nossas vidas como a bênção do Senhor. Vale ressaltar, irmãos, que a promessa do Messias não era para nós que somos chamados de gentios. Gentios são aqueles que não são judeus, nós não somos judeus. A promessa do Senhor era para os judeus, era para o povo de Israel, mas aquele povo eles rejeitaram as promessas de Deus. Quando Isaías escreveu há 750 anos antes do nascimento de Cristo, ouça, irmãos, 750 anos antes do nascimento de Cristo, é como se hoje viesse sobre a face do Brasil, sobre a face da terra, um profeta e falasse: daqui a 750 anos nascerá o Messias. É um tempo considerável, é um tempo longo, e realmente precisa de muita fé para crer nessas coisas. Assim foi com Isaías. 750 anos antes do nascimento, ele falava que o Messias viria, e quando o Messias veio, o povo de Israel não conseguiu enxergar em Cristo Jesus aquele que era o prometido, aquele que era o Salvador. Haja vista, irmãos, o povo de antigamente, o povo de Israel, tal qual hoje, eles querem ver coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas magníficas. Eles estavam sob o domínio dos romanos e esperava que esse Messias fosse um general, fosse alguém com poder para libertá-los do Império Romano, para que Israel se tornasse novamente Estado. Mas a promessa de Isaías aponta para alguém que vinha sem formosura, que vinha sem poder político, mas alguém que vinha na graça de nosso Senhor e Salvador. Mas tal qual hoje, irmãos, as pessoas estão querendo movimentos, as pessoas estão querendo grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas que enchem os olhos das pessoas. E quando nasce Jesus, nasce numa família humilde,
nasce numa família que não tinha expressão social, nasce numa família que não tinha muita coisa, nasce de uma forma complicada, eles eram comprometidos, mas não moravam juntos. José e Maria, eles eram casados porque naquela época se davam em casamento ainda quando crianças, as famílias faziam acordo, e José e Maria, eles tinham sido casados pela família ainda quando muito crianças, mas não conviviam, não viviam juntos. Por isso que Maria ainda era virgem mesmo sendo casada com José. Eles tinham apenas um pacto de casamento e aparece Jesus de uma mulher que não vivia com seu esposo, uma mulher que aparece grávida. Irmãos, tudo contrário àquilo que as pessoas entendem, tudo contrário àquilo que as pessoas querem. E vale ressaltar que naquela época não é como hoje, que é comum as mães solteiras. Naquela época havia toda uma situação, havia toda uma sociedade muito fechada, uma sociedade muito, mas muito rígida. E aparece Maria grávida, irmãos. Olha só como o Senhor faz. E quando os judeus olharam e viram que Jesus estava nascendo daquela forma, eles não conseguiam aceitar o Messias como Senhor e Salvador. Eles não reconheceram em Jesus o Salvador, irmãos. Não conseguiram reconhecer em Jesus o Redentor. Mesmo Jesus nascendo, crescendo e fazendo a obra, fazendo os milagres, fazendo coisas extraordinárias, mas os corações estavam fechados para Cristo, porque eles não conseguiam enxergar naquele homem, filho de Maria, filho de José, não conseguiam enxergar em Cristo Jesus, o Senhor, o Messias. A Bíblia nos fala que até mesmo os irmãos de Jesus, esses o rejeitaram, não acreditaram nele. Não, esse aí é nosso irmão, como ele pode ser o Messias? Amados, isso chama a atenção para algo. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, atentos à palavra do Senhor. Nós não podemos viver da forma que nós achamos conveniente. Nós não podemos dar passos da forma que nós queremos. Com relação a Deus, há uma regra, há um caminho, há uma doutrina, há uma palavra, há uma forma de viver, e nós precisamos adequar a nossa vida a esta forma de viver, porque se nós fugirmos dela, nós não conseguiremos ver a glória do Senhor. Eu preciso adequar a minha vida à forma que Cristo, à forma que Deus determinou para aqueles que querem segui-los. Eu não posso criar para mim uma doutrina particular. Ah, não, eu quero viver desse jeito. Ah, daquela forma. Ah, assim, porque dessa forma. Não, irmãos. Aqui na Bíblia está tudo quanto nós precisamos. Quando você lê o Novo Testamento, quando você lê, estuda o Novo Testamento, a palavra do Senhor brota diante de você. A palavra de Deus se manifesta diante de você. A palavra de Deus se revela porque é o Espírito Santo do Senhor. E é por isso que nós precisamos estudar a palavra, conhecer a palavra, povo do Senhor. Nós precisamos meditar na palavra, irmãos, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Não sou eu que vou levá-lo para o céu, não é o outro pastor que vai levá-lo para o céu, não é outro sacerdote qualquer que vai levá-lo para o céu, mas a Bíblia diz: quem leva-nos para o céu é Cristo Jesus, é Cristo. A Bíblia nos diz que Cristo Jesus é o único caminho, e é por esse caminho que nós precisamos passar. Em Isaías capítulo 53, versículo 2, nos diz a palavra: pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Assim era o retrato de Cristo Jesus. Foi o retrato pintado pelo profeta Isaías, claro, uma revelação do Espírito Santo de Deus. Isaías mostrou, irmãos, que Jesus Cristo não era bonito nem simpático, que não tinha beleza, que chamasse a atenção ou agradasse as pessoas. Evidentemente que o texto não refere-se à beleza física de Jesus, mas refere-se ao ministério de Cristo Jesus.
refere-se à obra que o Senhor ia fazer, refere-se, irmãos, à obra que os sacerdotes, a obra que os judeus viriam partir de Cristo Jesus, enquanto eles esperavam alguém com poder, alguém com autoridade, alguém que se manifestasse de uma forma talvez global. Aparece Jesus montado no jegue, aparece Jesus andando a pé, aparece Jesus sem uma capa, sem uma coroa, aparece Jesus aparentemente uma pessoa comum da sociedade, aparentemente uma pessoa simples da sociedade. Esta é a imagem de Cristo Jesus que os judeus não quiseram enxergar. É a imagem de Jesus que os judeus não quiseram enxergar. E nós muitas vezes, amados, também temos rejeitado a Cristo Jesus. Temos rejeitado a Jesus porque nós olhamos para a obra de Cristo, olhamos para a palavra do Senhor, e é uma palavra que não nos agrada, é uma palavra que para nós, para o nosso coração não tem formosura, é uma palavra feia. Eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso ir em tal lugar, não posso aquilo outro. Sim, a palavra de Deus é assim, irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio fazer a diferença, e nós precisamos ser a diferença sobre a face da terra. Nós precisamos ser diferentes, amados, diferentes. Nós precisamos representar Cristo Jesus. As nossas atitudes precisam refletir a presença do Pai Eterno. Nós precisamos dar passos, irmãos, que nos aproximem do Senhor, passos que nos levem para a presença de Deus, e muitas vezes esses passos é necessário que nós abandonemos o pecado, abandonemos aquilo que nos dá prazer, abandonemos aquilo que muitas vezes é gostoso para o nosso corpo, para a nossa natureza. O pecado, irmãos, é algo terrível. O pecado é terrível, porque o pecado é gostoso, gente. É gostoso. É gostoso. Para quem gosta de drogas, não tem nada melhor, é um prato cheio. Para quem gosta de bebida, nada melhor do que a bebida. Para quem gosta de andar por aí nas prostituições da vida, para que melhor? Não é assim? O pecado é bom, gente. Esse que é o grande problema. Se o pecado fosse amargo, ruim, aquele negócio todo, nós não teríamos problemas, porque nós naturalmente rejeitaríamos o pecado. Mas vocês podem observar que tudo que vem de Deus é difícil. Para viver Deus, eu tenho que deixar as coisas que esse mundo oferece, deixar os prazeres do mundo. Para viver Deus, eu tenho que tomar uma atitude de fé, de coragem, porque muitas vezes seremos zombados pela família, zombados pelos amigos, amigos nos abandonam, amados. Mas é assim, irmãos, é desse jeito, porque bom é não ser abandonado por Deus. E é isso que nós precisamos entender, e é isso que nós precisamos viver na nossa existência. Eu falei que o pecado é bom, o pecado é gostoso, o pecado é prazeroso, sim, é. Mas as consequências do pecado também são terríveis. São consequências amargas. Se você não experimenta durante a tua existência as consequências do pecado, talvez com enfermidades, com os mais diversos problemas, mas você enfrentará eternamente as consequências dele. Não há como fugir das consequências amargas e terríveis do pecado. Não há como fugir, irmãos. De uma forma ou outra, as consequências virão, mas quando nós abraçamos o Senhor, quando nós reconhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, falamos para Ele: Jesus, aqui está a minha vida, faz a Tua vontade na minha vida, guia-me, leva-me, oh Senhor, leva-me, leva-me. Quando nós fazemos assim, irmãos, nós teremos dentro do nosso coração a alegria que só o Espírito de Deus pode dar. Só o Espírito Santo de Deus pode dar. Aqueles que estão vivendo na depressão, o Senhor arranca a depressão. Aqueles que estão com a enfermidade, o Senhor arranca a enfermidade. Aqueles que possuem tristeza, desolados da existência, sem querer viver, o Senhor muda por completo, porque esse Senhor que nasceu de uma forma
que não era bonita, que não era simpática, mas é o Deus poderoso que quer habitar dentro de nosso coração. É essa obra que o homem não anseia, é essa obra de salvação que o homem não quer naturalmente, que nós precisamos nos esforçar para alcançarmos, amados, porque quando o Senhor entra em nossos corações, a nossa vida é transformada, nossa vida é completamente restaurada, Queres experimentar a alegria verdadeira? Tem que ter compromisso com Jesus, porque sem compromisso com Jesus, a nossa vida será sempre um problema, sempre uma dificuldade. Mas quando nós temos Cristo Jesus, muitas vezes teremos as provações, as dificuldades, não há como fugirmos dela, mas nós teremos alguém que nos ampara, que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá condições de superarmos as adversidades da vida. Isaías capítulo 53, versículo 3, nos diz a palavra: ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Ouça, irmãos, olha o retrato que o profeta Isaías pintou a respeito de Cristo 750 anos antes do seu nascimento. Ouça como é atual a palavra de Isaías, porque o Senhor precisa nascer no nosso coração, irmãos. O Senhor nasceu há 2000 anos atrás, sim, nasceu, mas Ele precisa nascer em nosso coração nos dias atuais. E esse nascer no coração é aceitá-lo como Senhor e Salvador, é aceitá-lo como Messias da nossa existência. Isaías já falava há 2750 anos em média atrás. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Foi rejeitado e desprezado por todos. Se você anda pelas ruas de montanha e pergunta, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, um ou outro vem. Há uns 15, 20 dias atrás, nós distribuímos mais de 500 panfletos, irmãos, mais de 500 folhetos. Passamos de casa em casa, nas pessoas que estavam pelas ruas. Além de distribuir, nós convidamos as pessoas. Sabe quantas pessoas vieram aqui? Nenhuma, irmãos, nenhuma pessoa apareceu, amados. Mais de 500 panfletos foram distribuídos. Uma mensagem de salvação, um convite para estar aqui. Sabe por quê, amados? Porque Jesus continua sendo rejeitado e desprezado. Mas, se nós tivéssemos passado com um panfleto, opa, vai ter uma festa com um churrasco, bebida livre, porque encheria o espaço, encheria o lugar. Jesus, amado, foi rejeitado e desprezado por todos. Jesus continua sendo rejeitado e desprezado pelas pessoas. As pessoas não querem Cristo Jesus, a exemplo dos judeus há 2000 anos atrás, que mataram Jesus na cruz. Nós, muitas vezes, hoje, nos dias contemporâneos, estamos matando Jesus na cruz, porque nós não aceitamos. Mas quem era Jesus, irmãos? Quem era Jesus e quem é Jesus? Jesus é aquele que suportou as dores, suportou o sofrimento sem fim. Isso porque Ele amou-me, porque Ele te amou, amado. Jesus não tinha obrigação de sofrer por ninguém, de sentir dor por ninguém, amados. Ele era Deus. Ele fez a criação perfeita. O homem é que pisou na bola com o Senhor. Ele havia feito a parte dele, ele estava isento, estava debaixo da justiça. Mas o Senhor, queridos, deixou os céus, tornou-se homem, nasceu de uma forma até feia, nasceu de uma mulher solteira, aquele negócio todo complicado, mas era preciso que ele viesse, irmãos, era preciso que ele viesse para que as pessoas tivessem uma nova oportunidade de reconciliar-se com o Todo-Poderoso. E Isaías dizia, era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Como é atual a profecia de Isaías?
Como é atual a profecia deste profeta? Como é atual, irmãos? As pessoas nem mesmo querem ver ao Senhor, não olham para o Todo-Poderoso, não querem nada com Cristo, desprezam o Senhor. Mas o interessante, amados, que tudo isso tem uma consequência terrível, uma consequência assustadora, e nós precisamos estar atentos a esta realidade, porque a Bíblia diz que aqueles que abandonam o Senhor, que aqueles que rejeitam o Todo-Poderoso, estes não herdarão o reino dos céus. Estes não herdarão o reino dos céus. E essas pessoas estão condenadas a um sofrimento sem fim, queridos, a um sofrimento sem fim. Nós temos falado muito a respeito da necessidade de conhecermos a Bíblia, de conhecermos a palavra, porque quando nós falamos de Deus e das bênçãos do Senhor, todo mundo acha legal, mas quando falamos que é preciso obedecer ao Senhor, as pessoas já não enxergam de boa forma. E quando falamos que aquelas pessoas que rejeitam as orientações do Senhor são condenadas à eternidade de sofrimento, aí sim, a palavra é totalmente desprezada, porque aceitar ir para o céu todos querem, mas entender que há uma consequência pela vida de pecado, não querem. E a Bíblia é clara a respeito disso. Jesus veio exatamente para isso, para quebrar a cadeia do pecado, para trazer a libertação para as pessoas, para abrir o caminho que conduz o homem aos céus. E ele fala de uma forma tão clara e didática: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmãos, só o Senhor pode te conduzir para os céus, só Deus pode te dar salvação, só o Senhor Jesus é o caminho. Entenda, irmãos, entenda que Deus não é bobo, entenda que Deus não é alguém sem juízo, entendam que Deus não é alguém que não sabe o que faz, mas entendam o seguinte: que a vinda de Jesus foi a manifestação da glória, da misericórdia, do amor do Senhor para conosco. Se houvesse uma possibilidade do homem achegar-se a Deus, se a necessidade de Jesus morto numa cruz, com certeza o Senhor teria feito dessa forma. O Senhor teria feito. O Senhor conhece tudo, irmãos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas quando o Senhor enviou Jesus, é porque Ele sabia que era necessário um caminho para que a humanidade fosse restaurada, um caminho para que essa humanidade fosse salva. Deus não faz as obras como nós fazemos, sem conhecer o futuro. Deus não faz as obras de qualquer jeito, irmãos. Quando Deus faz alguma coisa, Deus faz de uma forma segura, de uma forma certa. Entendam isso, amados. O sacrifício de Jesus, o nascimento de Jesus, profetizado há tantos anos atrás, há tantos milênios atrás, não era em vão, era necessário. E hoje, em nossos dias, se nós queremos receber as bênçãos de Deus, herdarmos a morada eterna, eu tenho que me encaixar na verdade de Deus, me encaixar na palavra do Senhor. Amém, amados? Isaías capítulo 53, versículo 4, nos diz a palavra: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Ouça, irmãos, ouça com atenção a revelação da palavra. Jesus sofreu, morreu numa cruz, não em consequência dos seus atos, mas porque Ele nos amou, e foram os nossos atos que o levou à cruz.
foram os nossos atos, irmãos. E nesse texto de Isaías, capítulo 53, versículo 4, fica claro esta verdade, fica claro. Eu preciso entender que eu sou agraciado pelo Senhor, que eu sou agraciado por Deus, que Deus teve misericórdia da minha vida, olhou para a minha insignificância, para mim que nada era, e falou: eu preciso morrer pelo Elias, eu preciso morrer pelo Júlio, eu preciso morrer pela Maria, eu preciso morrer pela Daniela, eu preciso morrer por este povo, porque eles estão condenados, eles estão sem solução nas suas vidas, eu preciso ser a solução para eles. Amados, essa é a verdade da vida de Cristo, essa é a verdade da existência do Senhor Jesus, e eu preciso tomar esta verdade para mim, porque Cristo é o Salvador, Jesus é o Salvador. Lucas capítulo 2, versículo 11. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor, é esse Jesus que nós amamos, que nós precisamos abraçar, que eu preciso me esforçar para alcançar, eu preciso me esforçar, povo dos céus. Porque se eu ficar sentado, irmãos, esperando acontecer no meu coração, não vai acontecer, não vai. Eu tenho que dar passos, eu tenho que andar na direção do Senhor, eu tenho que abraçar o Senhor Jesus, eu tenho que aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia nos diz que nós somos feitos em novas criaturas e seremos semelhantes a Cristo. Essa semelhança, irmãos, não é a mesma face de Cristo, mas as nossas obras serão semelhantes. O nosso agir, o nosso posicionamento diante da sociedade, as nossas atitudes refletirão a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu preciso de Cristo, nós precisamos de Cristo. Cristo Jesus é para toda a humanidade. E se não houver esse posicionamento, essa atitude de achegar-se a Cristo Jesus, nós estamos previamente condenados. A nossa condenação é prévia, vem lá de trás. E nós precisamos reverter esse quadro. E a Bíblia nos diz que temos um advogado, e o advogado é Jesus Cristo. Deixe o Senhor vencer essa causa para você. Mas para que ele vença, eu tenho que, entre aspas, contratá-lo. Amém? Ou seja, fazer um acordo com Jesus, fazer um acordo com ele, um contrato com Jesus, um contrato de doar minha vida para ele e aceitar a sua graça sobre a minha existência. Amém? Que Deus fale ao teu coração nessa noite, amados. Que o Senhor testifique ao teu coração, que você entenda essa verdade e que você abra o teu coração enquanto é tempo, porque a morte está aí. E quando nós menos esperamos, ouvimos na rua a notícia: fulano de tal morreu. Aí você fala: poxa, falei com aquela pessoa ontem, passou por mim na rua. É assim a morte, irmãos, é desse jeito. E eu preciso estar preparado para encontrar com Cristo Jesus e estar na glória com ele. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e repouse sobre a tua existência, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós devemos perguntar, e é por isso que nós perguntamos. Há alguém em nosso meio que deseja ter essa comunhão com Cristo Jesus, tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Se houver, que manifeste-se, e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome santo do Senhor. A palavra de Deus foi manifestada e que a glória de Deus esteja sobre as vossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te louvamos porque um dia tu nascestes, para que nós pudéssemos nascer para ti, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela salvação. Te louvamos pela graça, pela tua misericórdia, Senhor. E que essa palavra hoje falada, Senhor, que ela venha encontrar lugar nos corações destes presentes, bem como daqueles que nos ouvem pela internet. Visita, Deus, cada lar, cada família, e que sejam eles tocados e movidos pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos.
Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 376.